bom dia. Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar com você a palavra de Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim: Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E muitas vezes, nós paramos no meio e desistimos antes de cumprir a meta, O propósito, aquilo que foi traçado para mudar a nossa vida. Talvez você tenha traçado metas para este ano e já passado um semestre elas não se cumpriram. Talvez você tenha prometido algo a alguém e não cumpriu. É necessário refletir sobre como está a nossa caminhada. Estamos focados ou desistimos? Então aqui é algo para a gente refletir. Quando Jesus disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ou seja, aquela pessoa que se tem um chamado para fazer a obra de Deus, mas de repente, com os obstáculos, com as dificuldades, com as provas que vão se levantando no meio do caminho, ela olha para trás, pensa, mas eu acho que eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para a minha vida normal, eu acho que isso aqui não é para mim. Então, quando a pessoa faz isso, quando ela retrocede, quando ela tira a mão do arado, Jesus foi bem claro, ela não é apta para o reino de Deus. E assim muitas vezes nós também fazemos. Na nossa vida, nós desistimos, não terminamos de ler um livro, prometemos algo para alguém e não cumprimos, traçamos metas para a nossa vida e também não cumprimos, paramos no meio do caminho. Muitas igrejas fazem o projeto de vida, Todo final de ano a gente escreve lá, o que quer para o próximo ano. Algumas pessoas fazem isso, Pega uma folha de caderno, escreve ali tudo que ela quer fazer, tudo que ela quer alcançar no próximo ano. Só que muitas pessoas param no meio do caminho. Não olham aquele projeto, param de orar, ao invés de ir lá dar uma olhadinha no projeto, Deus já me ajudou a alcançar isso aqui, glória a Deus, faz um certinho do lado, vai para a próxima, mas não, às vezes a pessoa para, ela desanima no meio do caminho, ela para naquele objetivo que ela mesma traçou, naquela meta que ela traçou para ela, E toda vez que perdemos o foco naquilo que Deus tem para nós, nós acabamos nos tornando mais vulneráveis às forças opostas que nos levarão cada vez mais longe do propósito, como um barco que se equivoca na rota, E cada vez mais se afasta do seu destino. Estudar a palavra, meditar nela e orar são fundamentais na nossa rotina diária para que não sejamos acometidos pelo desânimo, pela fadiga ou pelo cansaço, e assim avançaremos, firmes e fortes na corrida em direção a Cristo. Então hoje é um ótimo dia, para a gente alinhar o nosso coração em Deus, repensar nossa agenda, nos alinhar novamente. Nunca é tarde, Então nós já estamos no 7º mês deste ano. Se no semestre passado você não alcançou o teu objetivo, então comece, você ainda tem mais alguns meses pela frente, até terminar o ano você tem, Para que você faça aquilo que você planejou, aquilo que você orou e disse, Senhor, para o próximo ano eu quero isso, eu quero fazer isso, o Senhor vai me abençoar. Claro que se você de repente não conquistou ainda, é porque Deus sabe o momento certo também de acrescentar isso na tua vida. Às vezes nós queremos algo, mas não estamos preparados para receber aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, porque tudo que Deus tem para nós, Ele quer que seja bênção e não maldição na nossa vida. E por que às vezes nós ouvimos o não de Deus?
porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é para você ficar frustrado. Muitas vezes, né, as pessoas olham e dizem, mas eu queria tal coisa, mas Deus não me deu. Deus não te deu, não permitiu de repente que você recebesse ainda, porque você não está preparado para receber esta bênção neste momento. Você não vai saber usufruir dela, e ao invés dela ser bênção na tua vida, ela vai se tornar uma maldição. E Deus conhece o teu coração, a intenção do teu coração. E Ele sabe o momento certo em que Ele vai te acrescentar aquilo que você deseja. E Ele sabe o que é melhor para você. Se de repente você ainda não alcançou, você está naquele objetivo, de repente é para você orar um pouco mais, buscar um pouco mais, determinar um pouco mais, ter essa determinação na tua busca, eu quero, eu vou conseguir, Deus é comigo, mas no momento certo Deus vai te dar. Ele está olhando para o teu esforço, né? Então, nós precisamos entender isso. Você não pode se frustrar. Se Deus te disse não, o proceder de Deus é o mesmo nosso proceder. O proceder de um cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna, está escrito na palavra. Então, nós precisamos também dizer um sim ou dizer um não. Se neste momento Deus te disse um não, não murmure, não reclame, não fique bravo, não desanime, só diga, Senhor, eu quero aquilo que é melhor para mim e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Diga para Deus, Senhor, eu não quero me frustrar. Que o Senhor me dê a direção, que o Espírito Santo me dê a direção de quais metas eu devo traçar, do que eu tenho que conquistar. Então, coloque diante de Deus e Deus vai te dar a direção do que você tem que buscar, do que você precisa, onde você precisa de repente focar mais, estudar mais, se esforçar um pouco mais. Deus vai te mostrar. Então, não se frustre, não desanime, recarregue as baterias, continue orando e coloque as tuas metas. Peça a direção do Espírito Santo quando você for fazer um projeto de vida, quando você for traçar uma meta, quando você for fazer algo que você tem ali, esse ano eu quero isso. E peça para o Espírito Santo te dar a direção. Senhor, o que eu coloco nesse papel? Que metas eu vou atingir esse ano? O que eu vou conquistar esse ano? E Deus, Ele vai te mostrar. Para você ficar em oração, para que você não desanime, para que você não se frustre, para que você não fique sentado na beira do caminho. Imagina aquele cego que ele estava sentadinho na beira do caminho, ele esperando Jesus passar. Quando ele ouviu o barulho da multidão vindo, ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns diziam para ele se calar e ele não se calou. Ele não podia ver, mas ele estava clamando pelo milagre dele. Até que Jesus chegou nele e disse, o que tu queres que eu te faça? E ele disse que ele queria ver. E Jesus disse, seja feito, né? Conforme a tua fé. Então, é isso que a gente tem que fazer. E esse mesmo cego, né, também teve o cego que clamou, né, e clamou, e Jesus disse, ele lançou fora aquela capa que estava por cima dele, que representava que ele tinha uma deficiência, que ele tinha algum problema. Ele lançou fora aquela capa e ele clamou. E Jesus curou ele foi curado, ele recuperou a visão dele. Então, de repente, você tem alguma capa que está te paralisando. De repente, você colocou algo ali que está te frustrando, ou você está indo na direção errada. Então, não desanime, faça como aquele cego que clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto alguns mandaram que eles se calassem, ele seguiu clamando e ele foi abençoado. Se ele tivesse se calado, o nome dele não ia estar escrito, a história dele não ia estar registrada aqui na Bíblia. Foi uma superação. E Deus quer que você supere, que você passe. Muitas vezes as pessoas não conquistam porque elas têm medo de desafios, medo
de dar o próximo passo e elas estão paralisadas pelo medo. De repente, a capa que está te travando é o medo. Então, você precisa lançar fora o medo e você precisa seguir em frente no teu objetivo. Você precisa orar e dizer: eu já estou livre, Jesus me libertou e esse medo não me pertence, isso não é de Deus. E você tem que ir lutando contra isso, para que você chegue ao teu objetivo. Peça para o Espírito Santo te fortalecer, para que você fique firme no propósito. Não deixe o medo te paralisar, te impedir de conquistar a tua terra prometida, o emprego que você quer, o relacionamento que você quer. De repente você está orando por aquela pessoa, mas vem os dardinhos, né? Muitas vezes, não, mas não é para ti. Mas ore, Deus vai te mostrar se é a pessoa certa para você, se não é. Mas você precisa orar, de repente chegar naquela pessoa, né, naquela moça e dizer: eu quero orar com você, vamos ver se é de Deus, Deus vai confirmar, né? Então tudo nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. E quando a pessoa não dá um passo, quando ela não toma uma atitude, ela fica paralisada ali, né? Então, se você tem esse objetivo, você tem as tuas metas, você traçou algo, ore. Se é da vontade de Deus, se é para a tua vida isso aí, realmente, se está no propósito que Deus tem para a tua vida, você vai receber. Só que você precisa ter ânimo, você precisa se colocar de pé, você precisa orar e você precisa ser determinado nas metas, nos objetivos que você precisa atingir. Então, reflita nessa palavra hoje. Reveja a sua agenda, reflita naquilo que você quer. Estou fazendo, estou indo na direção certa, eu estou fazendo a minha parte realmente? Porque é muito fácil, né? As pessoas começam a murmurar, cobrar de Deus, se frustrar, mas elas muitas vezes não estão fazendo a parte delas. Nós precisamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Mas nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos nos colocar de pé, nós precisamos ter o bom ânimo, como Jesus disse aqui. Aquele que olha para trás, né? Aquele que olha para trás, aquele que lança a mão do arado, ele não é apto, né? Então não tire a mão do arado. Continue ali, firme no teu propósito. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por estas pessoas que traçaram metas, que têm objetivos, que têm planos. Aquela pessoa que fez o seu projeto de vida, mas não está vendo nada acontecer. Que o Espírito Santo possa mostrar para ela o porquê que ela não conseguiu, o porquê que ela ainda não conquistou, que ela venha lutar com as armas certas, que o Senhor possa conduzir ela, direcionar ela, dar as armas, as ferramentas para que ela venha lutar e conquistar da forma correta, que ela se coloque diante de ti, Pai, que viva o teu propósito, que não se afaste do Senhor, que não seja aquele navio que saiu da rota e que depois para tornar o caminho demora um pouquinho mais, mas que esta pessoa permaneça firme no propósito, na meta que ela quer atingir, que ela siga para o alvo, que ela continue firme na palavra, na tua presença, que ela tire tempo, um tempo de excelência para refletir na palavra, para meditar na palavra, para que ela tome posse das promessas que o Senhor tem para a vida dela, que ela almeje que essas promessas venham se cumprir na vida dela, que ela não desanime, que ela faça como aquele cego que estava sentado à beira do caminho, que clamou e Jesus foi até ele e devolveu a vista a ele, que esta pessoa não desanime, que ela lance fora a capa do medo, que ela lance fora tudo aquilo que tem a impedido de receber o milagre, de viver o propósito e a promessa que o Senhor tem para a vida dela. Eu profetizo bênção,
Eu profetizo sabedoria e a tua direção, Pai, para a vida de cada uma delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.